Fala, turminha, tudo bem? Eu vou explicar para vocês uma aplicação do princípio multiplicativo. Você deve ter assistido os vídeos lá do CMSP, teve vários exemplos, né? Aqui eu vou focar em apenas um tipo de exemplo, tá certo? Que são escrever números de um algarismo, dois algarismos, três algarismos, etc. Professor, o que é algarismo? Não entendo quando é um algarismo, dois algarismos. O que é isso? Então, na verdade, é assim, ó, um número com algarismo, ou melhor, com dois algarismos, são números com dois números. Por exemplo, 45, 68, 79, todos esses, 90 também, todos esses são números com dois algarismos, tá bom? Mas existe uma regrinha. Aqui 90 são dois algarismos, agora 09 não são dois algarismos. É apenas um. Oxe, professor, mas por que apenas um algarismo? Porque começou com zero. Tá certo? Você só conta os algarismos, aqueles números que não começam com zero. Então, não pode começar com zero. Por exemplo, ó, vamos supor, 678. São quantos algarismos? 3 algarismos. 696. Quantos algarismos? 3 também. 690. Quantos algarismos? 6 também. Ou 3 também. Então, aqui são 3 algarismos. Aqui são 3 algarismos, tá certo? E aqui também são 3 algarismos. Tudo bem. Agora, e esse número 0,69? São quantos algarismos? Esse aqui são apenas 2. O 6 e o 9. Porque o 0, quando ele começa o número, ele não é considerado algarismo. Beleza? Tem que ter esses detalhes aí. Tá certo? Então, agora a gente vai resolver alguns exercícios. Vou explicar para vocês como é que se resolve. Alguns semelhantes do que eu vou pedir para vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Escreva a quantidade de números, né? Eu só estou pedindo as quantidades de números. Beleza? Deixa eu só pôr isso aqui um pouquinho mais para cima, peraí. Escreva a quantidade de números. Pronto, coloquei para cima. Peço perdão, mas não vou começar o vídeo de novo, não, porque senão tudo que eu falei foi perdido. Escreva a quantidade de números com 3 algarismos que podemos escrever com os números 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então, e podendo repetir. Professor, como assim podendo repetir? Às vezes você pode repetir o número nos 3 algarismos, ou às vezes não. Então, vamos supor aqui, ó. Eu vou dar alguns exemplos. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Números com 3 algarismos, né? Eu estou pedindo 3 algarismos, ó. São números formados com 3 números. Então, eu poderia escrever o 2, 4, 6. Eu poderia escrever 2, 6, 4. Eu poderia escrever 2, 2, 2, porque pode repetir. Eu poderia escrever 2, 1 e 0? Não. Professor, por que eu não posso escrever 2, 1 e 0? O 2 tem, mas cadê o 1? E cadê o 0? Então, eu não posso. Só posso usar esses que estão aqui. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, eu poderia escrever, deixa eu ver. 2, 7 e 9? Poderia. Vixe, tem um monte, gente. Mas ele não está perguntando, acho que eu não estou pedindo para vocês saberem quais são esses números, e sim quantos, certo? Então eu quero saber a quantidade, e não quais são, porque eu vou falar um negócio para você. Vai dar muito número. E aí vocês vão falar, nossa, professor, então como é que eu vou responder isso, professor? Então é simples. Agora vem o princípio multiplicativo que eu queria falar para vocês. O princípio multiplicativo significa você fazer 3 escolhas e multiplicar a quantidade que você escolheu. Professor, não estou entendendo nada. Calma, a gente vai fazer assim, vocês vão entender. Então, vamos supor, eu quero 3 algarismos, né? Eu vou escolher 3 números. O primeiro algarismo, o segundo e o terceiro. Aqui vai ser o primeiro algarismo,
o segundo e o terceiro. Aí, no primeiro algarismo, o que é que eu posso colocar? Eu posso colocar o 2? Posso. Posso colocar o 4? Posso. Posso colocar o 6? Posso. Posso colocar o 7? Posso. Não todos de uma vez. Eu posso colocar 2 no número, no outro número colocar 4, no outro colocar 6. Posso colocar 8? Posso. Posso colocar 9? Posso. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para poder colocar no primeiro algarismo, certo? Porque eu posso colocar o 2, posso colocar o 4, certo? Posso colocar o 6, ou posso colocar o 7, posso colocar o 8, ou posso colocar o 9, tá? Então, eu tenho 6 opções aqui, escrevo 6 aqui, beleza? Para o segundo algarismo, eu tenho quantas opções? Posso colocar o 1? Não, porque não tem aqui, certo? Então, posso colocar o 0? Não, porque tem que ser um desses aqui. Então, o que eu posso colocar? Posso colocar o 2? Pode. Pode colocar o 4? Pode. Pode colocar o 6? Pode. Pode colocar o 7? Pode. Pode colocar o 8? Pode. Pode colocar o 9? Pode. Então, quantas opções nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções também. E para o terceiro, a mesma coisa. Posso colocar o 2, o 4, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, posso colocar 6 opções aí. Tá certo? O que eu vou fazer, então? O princípio multiplicativo fala. Escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, as opções, multiplica. Faz 6 vezes 6, né? Então, faço 6 vezes 6. Tá? Eu vou até apagar aqui essa parte de azul para não ficar confundindo vocês. Eu vou apagar. Vou apenas fazer a multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6, só você multiplicar lá vai dar 36. Pega o resultado e multiplica por 6 de novo, que é esse aqui, ó. Então, 36 vezes 6 dá 6 vezes 6, 36, 6 vezes 3, 18, 216. Então, tem 216 números com 3 algarismos, usando esses que estão aqui. Certo? É isso que significa. Imagina, eu não jamais ia pedir para vocês fazerem, né, vou escrever aqui, 216 números. Essa é a resposta. Vou colocar aqui, resposta. 216 números. Beleza? Ótimo. Agora vamos fazer a letra B. Que a letra B é o que a maioria utiliza, né, nas provas e tal. Então vamos fazer a letra B agora. Qual que é a letra B? O que a letra B fala? Eu quero fazer aí, nesse caso, deixa eu descer um pouquinho. De novo, eu quero construir 3 algarismos. Certo? Quantos números eu posso fazer com 3 algarismos aí, né? De 3 algarismos? Beleza, 3 algarismos. Só que dessa vez não pode repetir. Certo? Aí, gente, o que a gente faz? A gente vai fazer a primeira escolha aqui, a segunda escolha, a terceira escolha. Na primeira escolha, vamos lá as opções. Posso colocar o 2? Posso. Posso colocar o 5? Ou melhor, o 3? Não, porque tem que ser esses números que estão aqui. Lembra? Esquece a letra A, estamos fazendo a letra B agora. Posso, então, voltando. Posso colocar o 2? Posso. Posso colocar o 4? Posso. Certo? Posso colocar o 6? Posso. Posso colocar o 7? Posso. Posso colocar o 8? Posso. Posso colocar o 9? Posso. Quantos números eu posso colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Ah, professor, então é igual ao outro que estava aqui, né? Aí, cuidado. Que dessa vez não vai ser igual. Por quê? No segundo algarismo, eu posso colocar todos esses, menos o que eu escolhi aqui. Professor, mas qual você escolheu? Não sei, eu posso ter escolhido 2. Então, imagine que eu tenha escolhido 2. Então, eu poderia colocar esse 5. Eu poderia ter escolhido 7. Se eu tivesse escolhido 7, eu poderia colocar esses 5 que estão aqui. Para quem não entendeu, olha aqui para cima. Ó. Se eu tivesse escolhido 8 no primeiro, se eu tivesse feito isso, ó. Certo? Escolhido 8. Quais seriam as opções aqui? Eu poderia colocar o 2. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ó. Eu poderia colocar o 2? Poderia. Poderia colocar o 6? Poderia. Poderia colocar o 7? Poderia.
Poderia colocar o número 9? Poderia. Mas eu poderia colocar o número 8? Não. Professor, mas por que eu não poderia colocar o 8? Porque não pode repetir. Se não pode repetir, eu tenho um a menos para escolher. Se eu tenho um a menos para escolher, não são mais 6 números que eu tenho para escolher. Serão 5. Tá certo? Por isso que aqui seria 5. Não pode repetir. E para o terceiro algarismo? Para o terceiro algarismo, ó, eu poderia, vamos supor, eu escolhi 2 números, não sei quais são. Poderia ter sido esse 8 e poderia ter sido esse 4. Quantos números sobrariam? 1, 2, 3, 4. Seriam 4 números, certo? Portanto, aqui, 4. Professor, não entendi. Explica de novo, não entendi. Na verdade, gente, o que acontece nesse caso? Vamos supor que eu tenha escolhido o número 2, melhor, desculpa. Eu tenho escolhido o número 4 e o 8. Eu escolhi lá o 4 e escolhi o 8. Eu poderia colocar o 4 de novo aqui? Eu poderia colocar o número 4? Não, não poderia. Por que não, professor? Porque não pode repetir. Poderia colocar o 8? Não, não poderia. Quais eu poderia colocar? Eu poderia colocar o 2, poderia colocar o 6, poderia colocar o 7, ou poderia colocar o 9. Ou seja, eu tenho 4 números para colocar. Então, 4 números aqui. Certo? Então, não é igual o primeiro que era 6 vezes 6 vezes 6. Dessa vez, ele é 6 vezes 5 vezes 4. Resumindo, tá, gente? Deixa eu fazer a continha para vocês aqui. 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, 120 números. Resposta: 120 números. Resumindo, quando você pode repetir, aqui normalmente vai ser multiplicado por eles mesmos. Agora, quando você não pode repetir, ele vai decrescendo. 6, 5, 4, 3, 7, 6, assim vai indo. Tá certo? Quem não entendeu, eu vou dar um outro exemplo no próximo exercício. E aí vão tirar suas dúvidas melhor, tá bom? Valeu, até mais.